Porque quantas vezes nós queremos um milagre, mas você quer que ele caia na sua casa de paraquedas assim. Ei, em nome de Jesus, entenda algo. Deus faz até o impossível naquilo que você não pode, mas Ele não move uma palha naquilo que depende de você. Deus deu a ordem, a vitória vinha dEle, a promessa, olha o que a Bíblia diz: passa o Jordão e vai à terra que eu vou te dar em Israel. Deus tinha feito a promessa, mas quem tinha que cruzar o Jordão era Josué com todo o povo de Israel. Deus não ia descer para cruzar o deserto com eles. Quantas vezes aquilo que você planejou lá em dezembro ainda nem começou a acontecer agora, porque o plano não saiu do papel. Você está esperando que coisas aconteçam sem que você se mova. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, é preciso desromantizar a vida, porque entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Com todo mundo é assim. Não acontece da noite para o dia, porque se acontecer você não vai valorizar, meu irmão. Se acontecer, o preço foi barato demais, e a gente não valoriza isso. Entre você e o seu sonho há sempre o Jordão. Sempre haverá um Jordão para você tomar posse da terra prometida, porque não tem vitória sem luta. Mas Deus te promete consolo e força no meio do deserto. Ele continua sendo o seu sustento. Ele te segura na mão direita, e se preciso for, Ele te faz andar sobre as águas. Mas é preciso que você se posicione. Deus aqui chamou Josué, mostrou o Jordão, falou o seguinte: o Jordão está aqui, atravessa ele. Mas eu não encontro na minha Bíblia, eu acho que você na sua também não, a forma como esse povo devia atravessar. Deus não falou como. Deus não falou como fazer, mas Ele deu a ordem: passa o Jordão, porque depois dele tem promessa. Mas Ele não disse como. Se vira, Josué. Deus não mostrou uma ponte, a ponte para atravessar o Jordão. Segura aí, meu irmão. Quer atravessar o Jordão? A ponte para você atravessá-lo chama-se fé. Você crê? Porque quem crê continua marchando. Quem crê cria estratégia. Quem crê não é vencido pelo obstáculo. Quem crê não para no primeiro pisada de Jordão. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que tem só um detalhe: a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Como é que eu tenho certeza de algo que não aconteceu, que eu estou esperando? Como é que eu posso ter convicção de algo que eu não estou vendo? Mas glória a Deus que a fé é dom de Deus, amém? Ela é presente para você, meu irmão. A palavra dom significa presente. E o Senhor nos agracia com fé. O Senhor faz a parte dele, mas é preciso que você faça a sua. Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores na Inglaterra, ele sempre exerceu múltiplas atividades quando ele estava doente. Charles Spurgeon foi acometido de uma enfermidade grave. Ele sofria de gota e ele atravessava crises terríveis de depressão. Houve época que a saúde dele era tão abalada que ele tinha que passar a maior parte do tempo dele no sul da França, que ele se recuperava. A esposa de Charles Spurgeon ficou inválida depois de uma gravidez de gêmeos. Ela não andava, ela mal falava, mas ela nunca foi parada com isso. E eu quero te dizer o que Charles Spurgeon fez, apesar de tudo isso. A mulher dele, apesar de paralítica, dirigiu da cama um trabalho pioneiro de distribuição de livros do marido. Com 20 anos, Spurgeon atraía pessoas de longe para ouvi-lo. E aí ele decidiu então construir um templo para 5.500 pessoas, amém? Spurgeon construiu um templo de 5.500 pessoas na Inglaterra. Só que quando ele foi fazer isso, ele levou o sonho dele para os líderes que ele tinha. E ele tinha 30 líderes. E ele disse: é o seguinte, esse é o meu sonho. Existe um Jordão a ser atravessado. É um templo grande, é uma estrutura enorme. Mas quem não estiver comigo pode descer do barco agora, que eu não tenho interesse que você continue. E a biografia de Spurgeon diz que 23 dos 30 líderes abandonaram Spurgeon. E ele ficou com 7. Mas esses 7 atravessaram o Jordão, amém? Esses 7 chegaram na terra prometida. Meu irmão, não importa com quantos você fique, não importa o que estão dizendo, não importa qual é o vento que sopra ao redor de você, porque você e Deus são maioria.
Porque Deus não desampara, Ele permanece fiel. Há sempre um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para quem lançou os fundamentos da terra? O que é o Jordão para quem sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora? E quanto você perdeu no último banho? O que é o Jordão para quem controla o universo nas mãos? Não é nada. A sua crise para Jesus não é nada. É por isso que é preciso saber que a vitória vem dEle. Não é por força, não é por poder, é por Ele. Não é pelo nosso muito trabalhar, é por Ele. Um grande pastor, amigo meu, ele, na verdade, amigo dos meus pais, de longa data. Ele já está no Senhor. Mas, algumas vezes, conversando sobre como ele imaginava que ia ser quando ele morresse. E ele disse que ele chamava Reverendo Ojeda. E ele disse que ele imaginava que ele chegaria no céu, e um lugar muito lindo, muito branco, e ruas de ouro, e uns portais enormes, onde ele ficaria bem pequenininho. E ali naquele lugar, ele começaria então a ser apresentado, e os anjos abririam as portas para ele, 2 anjos muito grandes, de asas brilhantes. E ele entraria esperando uma fila, até que uma voz muito grossa e muito poderosa diria: Ojeda. E aí chegaria a vez dele de se apresentar diante do Senhor. E aí ele disse que ele começaria a dizer: olha Deus, eu quando estava na terra, enquanto eu vivi lá, eu escrevi muitos livros. Ele foi um homem muito usado pelo Senhor nessa área. E ele dizia que ele falaria para o Senhor: eu escrevi muitos livros, eu dei testemunho, eu fui um bom missionário. E Deus falaria: palha. E ele diria: mas Deus, eu fui bom marido a vida toda, fiel esposo, meu casamento foi honrado. Deus falaria: palha. E ele diria: mas no nome do Senhor eu abri várias igrejas, eu expulsei demônios, e muitas pessoas vieram ao Senhor através de mim. E Deus falaria: palha. E quando ele já estivesse cansado, achando que nem ia ficar ali no céu, uma mão grande entraria naquele lugar e elas estariam perfuradas. E naquele momento ele entenderia que nada era por ele. Oh, meu irmão, a cruz quitou a sua dívida. A salvação é de graça. Quando você é marcado pelo sangue, quando o sangue escorre sobre você, todo o resto não importa, porque a sua identidade de filho acontece nesse momento. É por isso que quando você entende que a vitória vem de Deus e não da sua força, você consegue descansar. Nós cantamos uma canção hoje que diz isso: descansarei, pois sei que és Deus. E se Ele é Deus, por que você não descansa? Se Ele é o Deus da sua vida, por que você anda assolado? Oh, meu irmão, saber que a vitória vem de Deus nos torna destemidos. Saber que o plano é dEle nos torna destemidos. Saber que o preço já foi pago, que está consumado, a dívida está quitada. A mão da cicatriz de Jesus consuma a sua vitória. Isso precisa te animar. Saber que a vitória vem de Deus te impede de cair na fogueira de vaidade e te mantém humilde. Que aí você sabe que foi por Ele, não foi por você. Quer atravessar Jordão? Quer passar por Ele? Quer chegar na terra prometida? Saiba que a vitória vem de Deus, mas é você quem tem que fazer isso. Quarta coisa que eu aprendo com esse texto. Olha o que diz o verso 2, o verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para onde o poente do sol será o vosso limite. Quarta coisa para quem quer cruzar Jordão. É importante discernir a visão de Deus para a sua vida. Oh, meu irmão, quantos de nós andamos dando cabeçada? Porque a gente não sabe para que Deus nos chamou. A gente não entende, a gente não busca, a gente não procura. E aí a gente fica buscando e andando em círculos, porque a gente não conhece a vontade de Deus. Josué recebeu a visão clara sobre o que fazer, sobre onde ir e sobre quem levar. O chamado de Deus para Josué foi claro.
Josué é o seguinte: pisa a planta do seu pé que eu vou te prometer, desde o deserto até o Líbano. E Deus foi limitando. Deus delimitou até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus. O chamado foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a vida de Josué. E Josué tinha certeza daquilo que Deus queria na sua vida. Deus mostra limites para a ação de Josué. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você o conhece? Oh, meu irmão, isso faz toda a diferença. Eu formei em psicologia e um pouco antes de eu entrar na faculdade, eu nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, quem conhece um pouquinho da doutrina dessa igreja, é uma igreja muito fechada, é uma igreja muito... uma bênção de Deus nas mãos do Senhor teologicamente, mas é uma igreja muito fechada, é uma igreja onde os dons do Espírito não se manifestam. Mas uma igreja que foi bênção na minha vida por 25 anos, eu permaneci ali. Mas até ali, algumas vezes o Senhor falava comigo. E eu tinha algumas crises. Quando eu tinha 17 anos, por exemplo, eu queria fazer seminário. Mas na época não deu, porque as pessoas diziam: Sara, o que você vai fazer seminário na igreja presbiteriana? Isso aqui mulher não pode nem falar. E aí eu fui fazer psicologia e me formei. Outra vez recebi um chamado do Senhor. Mas um dia eu estava no auge da minha profissão. Eu tinha um consultório em Goiânia, eu tinha um consultório em São Paulo. Eu atendia das 6 da manhã às 10 da noite, a minha agenda era lotada. Eu ganhava muito dinheiro, que era um dos meus objetivos. Eu queria ser uma boa profissional. E os meus pais me capacitaram para isso. E eu fiz a minha parte. Eu tinha atingido um nível muito bom. E recebi uma proposta muito grande para ficar em São Paulo, para ganhar muito no mês. O Senhor te enviou a Canaã, ver a terra que mana leite e mel, terra da promessa de Yahvé a Israel. Teus olhos viram pela fé, muito além dos gigantes e montanhas. Por isso Deus te abençoou e te ungiu. Unção de Yeshua, Josué. Unção de Yeshua, Jesus. Colocou em tuas mãos toda a vitória, sobre teus inimigos fez brilhar. Eu quero agradecer você que esteve comigo durante todo esse tempo. Muito obrigada pela sua preciosa audiência. E eu quero te convidar a conhecer a nossa igreja. Isso mesmo, os nossos cultos são às quartas-feiras às 8 horas e aos domingos às 19h30. Nós estamos aí esperando você e a sua família para estar conosco, receber uma oração e ser abençoado pela palavra de Deus ali naquele lugar. Você pode me seguir no Instagram, você pode entrar na nossa página no Facebook, ver a nossa agenda, ver onde nós vamos estar, para também ser abençoado junto comigo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Em nome de Jesus, te dar uma semana de vitória. E agora, irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas por meio da cruz alcançaste misericórdia. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vocês e com as suas famílias, agora e até a volta do Messias. Eu quero agradecer você pela sua audiência e eu te espero no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá e fique com Deus.